é um dos lances mais importantes da história do Vasco. Esse é o peso do lance. Milhões de corações pulsam, mandando energias positivas para você, Nenê. Partiu, Nenê. Bateu. Tá dentro! Gol! É do Vascão, galera! Respeitem um dos maiores clubes do planeta. Não adianta, não leve em consideração o time que tá em campo, porque essa camisa joga sozinha, cara. E você, torcedor do Vasco, tem muita responsabilidade nisso. Um dos lances mais importantes da história do clube. Se é gigante, é muito importante o Vasco pro futebol mundial, meu parceiro. Sai da Série B, sobe, Vasco! Nenê! Responsa é com ele. Eu sou seu fã, tu é bravo demais, Nenê. Perna canhota na bola, cara, gelado. Goleiro pro lado, bola pro outro, Nenê. Faz explodir a maravilhosa torcida do Vasco. Em todo o planeta, uma torcida única que merece muito esse gol, Nenê. Do fundo do meu coração, muito, mas muito obrigado, cara! O futuro do Vasco tava no seu pé e você botou no fundo da rede, meu parceiro Nenê! Bate! Bate! Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou Vascão, galera! Vascaíno, narração aí do Bruno Cantarelli. Que honra ser, saiba, sou vascaíno com muito prazer. Olha, eu acho que essa narração resume aí muito bem o que foi o jogo de ontem. Torcida do Vasco aí comemorando, ainda na ressaca aí por conta dessa vitória de ontem. Não poderia ser diferente. E agora, meus amigos, a gente já pensa no planejamento para 2023. A gente vai falar muito aqui sobre a reestruturação, certo, do Vasco da Gama. O Neto deixou um recado, falou sobre a reestruturação. E é o seguinte, vamos falar aí sobre o retorno de alguns atletas que estão voltando aí de empréstimo. Quero perguntar para vocês se esses jogadores têm condições de vestir a camisa do Vasco para 2023, e a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, tá? Porque a 777 Partners, segundo publicado ontem, já negocia aí com alguns jogadores, entre eles o ex-goleiro do Grêmio, Marcelo Broi. Esse ano que a gente vai ter aí um orçamento aí na casa de 510 milhões. E é o seguinte, tá? Jorginho não fica, informação aí que chega hoje na parte da manhã, o Odair Helma tem tudo para ser o novo treinador do Vasco. Então, galera, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Antes, deixa eu mandar uma resposta aqui para o esporte e para dois jornalistas, Cicinho e Vampeta, que nem jornalistas são. O Vasco conquistou o seu acesso dentro de campo, jogando futebol. Mas esses 3 pontos quarta-feira é uma questão de honra para o torcedor do Vasco. O meu discurso aqui não vai mudar. E uma coisa, Cicinho e Vampeta, respeitem o Vasco da Gama, essa instituição que é gigante, né? Cadê aí, seu Vampeta, seu Cicinho? Ituano não ia passar o trator? É contra tudo e contra todos, foi assim que foi. Agora a gente vai falar da reestruturação aí do Vasco da Gama. Primeiro, a gente deve ter uma barca gigante aí. Alguns jogadores têm renovação de contrato aí automática, certo? Mas eu creio aí que com muito amor no coração só dá para tirar 2 jogadores aí, que é o Thiago Rodrigues e também
o Yuri lá. Nenê, na minha opinião, um caso à parte, certo? Por tudo que ele simboliza aí no Vasco da Gama. E, na minha opinião aqui, a galera da base não tem como aproveitar mais ninguém. Então a gente deve ter um time aí todo remodelado. A reforma no CT começa aí já na próxima semana. Já tem tratores lá para começar as obras. E a 777 pauta aí na concessão do Maracanã. Então a gente vai ter aí novidades sobre esse aspecto aí. E é o seguinte, tá? 2 jogadores estão voltando aí de empréstimo e deverão se apresentar aí no Vasco da Gama em janeiro. Vindo lá do Curitiba, Matias Galarza não vai ter o seu vínculo renovado, chega aí para reforçar o Vasco, assim como o Vinícius, que atuou lá no Ituano e que foi muito bem. Eu pergunto para vocês, esses jogadores têm vaga para compor o elenco do Vasco da Gama? Estão voltando aí no próximo ano, certo? E é o seguinte, sobre a situação aqui envolvendo reforços, tá? O Vasco estaria interessado aí em 2 atletas, vou colocar aqui com fonte, informação que vem do Atenção Vascaínos, tá? E um desses atletas aqui, vocês vão ver que é o Marcelo Groi, certo? Então tá aqui, a gente coloca com fonte aqui para não ter nenhuma especulação de fake news, certo? O Vasco estaria interessado em Terãs do Atlético Paranaense e Marcelo Groi, né? Um atacante e o goleiro aí que a 777 Partners quer para ser o número 1 esse ano, jogador que tem passagem aí pela seleção brasileira, campeão de Libertadores aí, embora tenha uma idade avançada, chega aí, possivelmente no Vasco, o Marcelo Groi, certo? E o David Terãs também, o Vasco tem interesse nesse atleta. Bom, vamos aguardar. Agora a notícia que chegou hoje na parte da manhã, tá? Jorginho não vai ficar no Vasco da Gama. E o Paulo Brax já abriu negociação aí, conversa com um treinador aí, pessoal. O treinador do Vasco favorito é o Odair Helma, tá? O Odair Helma, que trabalhou lá no Internacional. O Paulo Brax conhece muito bem, porque foi gerente lá do Inter, quer trazê-lo para ser o treinador ano que vem. Então é o seguinte, a informação de momento, tá, é que o Vasco está removendo a ideia da cabeça do Odair Helma de continuar no exterior e repatriá-lo aqui para o Brasil. Inclusive, a gente coloca informação aqui também, inclusive já saiu aí na Net Vasco, tá? E é importante a gente colocar tudo com fonte aqui, ó. Jorginho não deve continuar e Vasco volta a conversar com Odair Helman, tá, pessoal? Essa é a informação de momento. E para poder encerrar aqui o vídeo aqui, certo? A gente vai colocar o Neto, né? O Neto falou aí, foi bacana a fala do Neto. E o Neto disse, ó, o Vasco é muito maior do que o Flamengo. E fica o recado para 777 Partners, para Jorge Salgado, respeitem o Vasco da Gama e não brinquem com o sentimento do torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco agora está esperançoso. Então vamos colocar aqui o que o Neto falou, que é muito importante também. Gente, obrigado pela atenção. Deixa o Neto aí com vocês. E, ó, silêncio, Flamengo, silêncio, que o terror do Rio voltou, certo? Vamos lá, vamos colocar o Neto aqui. Obrigado pela sua atenção e a verdade, ela prevalecerá, certo? Vamos colocar aqui o Neto. Espera aí.
Vamos lá. Parabéns, Vasco da Gama. Vocês nunca deveriam ter caído para a segunda divisão. São um dos maiores clubes do mundo. São um clube que representa esse país democraticamente. A sua torcida é uma torcida fenomenal. Eu gostaria muito de ter jogado no Vasco, mas não tive oportunidade. Tá aqui, ó. Vocês que são dirigentes do Vasco, vocês nunca mais deveriam fazer o Vasco passar por que passou. Uma torcida como essa, com um time mais ou menos. Esse time não dá para disputar a primeira divisão do ano que vem. Senão cai de novo. Então respeite o Vasco. O Vasco é maior, mas muito maior do que Flamengo. Fala, galera. Fala, Vasco. Então tá aí, né, cara? O Vasco muito maior do que o Flamengo. Eu também acho. Valeu, Neto. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Um beijo do gordo, né? E tamo junto aí, pessoal. Aquele abraço. Valeu.